Bom, pessoal, esse vídeo é para ensinar vocês a fazer o 3D. Então, tá aqui o meu modelo, como eu já havia mostrado. Aqui as vistas que vocês já conhecem. A primeira coisa que vocês precisam fazer é o eixo isométrico. Então, eu tenho aqui o meu modelo, vou posicionar ele mais ou menos na folha para ver a posição do eixo isométrico. Então, aqui é a minha vista frontal, lateral e superior. Lembrando que vocês precisam fazer as margens e o carimbo, certo? Então aqui eu vou posicionar o meu eixo e vou traçar a minha linha na vertical. Uma dica para sua linha ficar certinha na vertical é você alinhar o esquadro com a própria folha. Então, você alinha. Se não conseguir, você faz no olho, tá? A linha na vertical. Então, tracei a minha linha na vertical. Para traçar o outro eixo, eu vou alinhar o esquadro de 45 com a linha na vertical que eu já tracei e o outro aqui em cima. E aí eu traço o outro eixo. Para fazer o terceiro eixo, você vai inverter aqui os esquadros. E aí a posição é a mesma, né? Só que invertida. Tracei o eixo X, Y e Z. Vocês precisam definir onde é que vai ficar as vistas de vocês. No meu caso aqui vai ficar a vista frontal, nessa região aqui. Aqui será a vista superior. No caso aqui para todo mundo é a vista superior, o que pode inverter em alguns casos é aqui, né? E aqui será a minha vista lateral esquerda, tá? Depois que fizer os eixos isométricos, vocês vão fazer as linhas isométricas, que são linhas paralelas ao eixo, imaginando o seu modelo inteiro. Então, vocês vão pegar as medidas gerais, comprimento, largura e altura. Como as minhas vistas aqui já estão com as cotas, não precisa eu estar medindo o tempo todo um sabão. Por isso que eu dei a dica de vocês colocarem as cotas lá. Então, eu vou iniciar com as dimensões, né? O meu comprimento aqui é 9. A altura 3,5 e a largura 5,2. Gente, a técnica que vocês vão utilizar, que é o segredo para fazer o 3D, é a mesma com relação ao jogo dos esquadros. Então, como é? Eu vou fazer agora as linhas que são paralelas aos eixos, como eu falei, finalizando nesses pontos. Então, para traçar essas duas linhas paralelas a esse eixo, eu posiciono o esquadro no próprio eixo, que será a minha linha de referência. Depois eu apoio o outro aqui embaixo e deslizo. Ó. Eu vou deslizar até onde eu marquei. E aqui embaixo também até onde eu marquei. A mesma coisa quando eu for traçar essas outras duas linhas paralelas, ó, que no caso vai ser paralela a esse outro eixo. Então, eu posiciono o esquadro na minha linha de referência, já imagino o movimento para ver se vai alcançar certinho. Apoio o outro aqui embaixo e deslizo o esquadro de cima traçando as linhas paralelas. E para traçar essas duas linhas, que são paralelas a esse eixo vertical, a mesma técnica. Apoio o esquadro na linha e aí deslizo. Pronto. Feito isso, gente, cuidado para não colocar as dimensões erradas, certo? Senão não vai encaixar no final. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é desenhar a vista, uma das vistas, escolha uma. Eu prefiro que você escolha a vista frontal, que é que eu pedi para vocês posicionarem a que tiver mais detalhe, né, para ser a vista frontal. E olha como é a minha vista frontal, ó. Tem esses rebaixos. Então, eu vou pegar a medida, primeiro, o degrau da minha vista frontal,
tem 1,60, 1,6, né, centímetros. Ele vai na horizontal com 2,3. E aí eu marco na linha. Então, o que eu preciso fazer? Uma linha na horizontal e uma na vertical. A linha na horizontal é paralela a esse eixo e a vertical paralela ao eixo vertical. E agora eu vou fazer essa outra aresta aqui, né? Essa outra linha, que é essa aresta aqui, que tem uma altura de 1 centímetro. Então eu defino aqui 1 centímetro, marquei. E essa outra aresta tem 1,5. Eu estou olhando aqui pelas cotas, tá? Então, 1,5 já tenho desenhado, um eu já tenho desenhado, 1,5 ainda não tenho desenhado. Então eu vou pegar uma linha de referência, que vai ser paralela a essa, e traço. Então eu coloco aqui a medida de 1,5. E aí eu traço a linha na vertical, que é paralela a esse eixo aqui, ó. Agora eu vou fazer essa aresta, essa e essa. E aí finalizo a minha vista frontal. Então desce 1,5 aqui. Percebam que essa aresta já existe, então eu vou precisar descer 1,5, só que eu não tenho linha de referência. Eu não tenho uma linha desenhada aqui no caso, então eu vou colocar nessa linha de referência 1,5. E aqui eu vou fazer, vou pegar ela como referência, vou fazer ela na vertical. E essa mesma linha que eu marquei, 1,5, vai me ajudar a fazer a linha na horizontal, que vai definir aqui a localização da linha. Pronto, gente. A técnica sempre é essa: posicione o esquadro na linha de referência, apoia o outro abaixo e desliza. Agora eu vou fazer as outras vistas, certo? As outras faces. Bom, pessoal, a partir de agora, o desenho ele vai sempre utilizar essa mesma técnica que eu acabei de falar. Eu vou fazer a minha vista lateral esquerda, né, aqui no meu caso, e a minha vista superior. Ao longo do desenho, vocês vão perceber que os vértices que eu fiz na vista frontal vão me ajudar a definir as arestas das outras vistas. Então, fiquem sempre atentos a qual eixo a aresta que você vai desenhar é paralela, porque assim você vai saber onde posicionar o seu esquadro de 45, né, para poder fazer o movimento e desenhar essas linhas paralelas a esse eixo. Lembrem sempre que esses traços iniciais devem ser feitos bem clarinhos, certo? E assim que finalizar todas as arestas do seu modelo, você vai escurecer o desenho. No final vocês vão ver o meu modelo já com as arestas escurecidas, né? As arestas mais grossinhas.